Será que é possível haver uso capião de um imóvel de uma sociedade economista, ou seja, de uma pessoa de direito privado? Pois é, isso foi o que o STJ decidiu recentemente no informativo 829 do STJ. Será que é possível haver a uso capião de um imóvel na sociedade economista? Bom, é muito claro para mim que poderia, professor. Por quê? Primeiro, o que é uso capião? Será que a pessoa de direito privado ela não goza de nenhum tipo de benefício de pessoas de direito público? Os bens não são públicos, professor. Ora, é justamente isso que eu quero que você tenha cuidado. A gente precisa fazer um cuidado justamente na análise desse recurso especial 2.173.088 do informativo 829 do STJ. Eu me chamo Felipe Duque e é uma grande satisfação te apresentar as minúcias desse caso concreto. Como assim, professor? O STJ, ele teve uma ação, né, que foi o Wellington, ele entrou, enfim, 2 pessoas, ajuizaram uma ação contra a CAESB, né, que é uma companhia de saneamento ambiental lá do Distrito Federal. E eles queriam usucapiar uma grande fração de mais de 7 mil metros de um imóvel que era justamente, enfim, dessa companhia. E eles falaram, olha, eu tô aqui a uma posse mansa, pacífica, ininterrupta por mais de 15 anos. E aí, por isso, a grande questão principal foi, primeiro, é possível usucapir o imóvel de uma sociedade de economia mista? E, consequentemente, essa sociedade economia mista ela falou assim, olha, eu quero meu imóvel de volta. Esse imóvel é meu e eu quero a devolução dele. Rapidamente, o primeiro conceito é que a usucapião é um modo de aquisição da propriedade pela posse prolongada sob certas condições. Você fez uma posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimos domini, né? Pelo prazo que está estabelecido na lei. Eles falaram, olha, eu quero usucapião extraordinário, eu estou aqui há mais de 15 anos, então eu quero esse bem para mim. Tá, mas quais eram as grandes características desse imóvel? A questão é que esse imóvel, ele pertencia a essa CAESB, que é uma sociedade economista, portanto, é uma pessoa jurídica de direito privado, só que a grande característica é que esse imóvel era destinado ao serviço público. Ele falava, olha, eu presto um serviço de abastecimento de água para toda a população. Então, esse imóvel está localizado, inclusive, de maneira estratégica, em uma área de preservação ambiental permanente, e ele é considerado importantíssimo porque ele tem 11 pontos de captação de água e serve para um serviço de abastecimento de toda a população. E aí qual foi, portanto, a fundamentação do STJ? Que falou assim, olha, muito cuidado, porque os bens que integram esse acervo patrimonial de uma sociedade de economia mista, ela em tese é uma pessoa de direito privado e não tem nenhum tipo de benefício diferente. Só que se ele tiver uma destinação pública, ele pode ser considerado bem público. Ele pode, portanto, ser insuscetível de usucapião. Foi esse o grande destaque informativo de 829. E perceba que ele fez uma interpretação abrangente. De quê? Do que significa destinação pública. Ele fala, olha, destinação pública inclui até imóveis que são momentaneamente inutilizados, mas que têm um potencial de afetar a uma finalidade pública. Então, qual é essa destinação desse conceito público? Ele fala, olha, no futuro, isso aqui pode ter, de certo modo, um impacto importante para a sociedade. Então, mesmo tendo um conflito entre direito à moradia e o interesse público, eu vou ter que dar uma prevalência ao interesse público. Então, quais são as grandes conclusões importantes? Primeiro, há uma impossibilidade de usucapião se esse bem ele tem uma destinação pública, mesmo que seja pertencente a uma empresa estatal, eles não podem ser usucapidos. É justamente essa a conclusão aqui. Segundo, mesmo que esse imóvel esteja abandonado, ou seja, que não esteja sendo utilizado por essa pessoa de direito privado, o abandono ou a não utilização momentânea não altera essa natureza pública, a destinação dele. E aí a gente percebe que há uma evidência de uma supremacia do interesse público. O STJ falou, olha, claro, o princípio prevalece também o direito administrativo, prevalece o direito tributário, há uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E se eu tiver uma colisão com o direito à moradia dessa pessoa que quer usucapiar mais de 7 mil metros quadrados, eu vou ter que proteger, de certo modo, ali a supremacia do interesse público, já que esse imóvel ele tem 11 pontos de água que servem para a distribuição de água. Logo, ele fez um conceito de uma interpretação mais ampla do que essa destinação pública. E o STJ ele interpreta, portanto, de maneira abrangente. Professor, qual é o impacto dessa decisão do direito administrativo e também direito civil? Primeiro, ele fortalece, de certo modo, o conceito de bem público. Essa decisão ela vai ampliar o que é que pode ser considerado um bem público, ainda que seja um bem privado, mas que tem uma destinação pública. E isso inclui, portanto, bens estatais, de empresas estatais, de bens de natureza inclusive privada, mas que possuem uma destinação pública.
eles vão reforçar, de certo modo, o patrimônio público e também a gestão dos bens públicos. Isso vai trazer a gente, portanto, para a necessidade de trazer esse impacto também para as ocupações irregulares. Essas ocupações que são irregulares, antes dessa decisão, nós tínhamos áreas que pertenciam a empresas estatais e que poderiam até, num futuro, ser usucapidas. Mas após essa decisão do STJ, significativamente, há uma redução da chance dessa usucapião ser bem sucedida. Tanto que, no caso concreto, o STJ decidiu, portanto, pela necessidade de reintegração do bem público. Então, nesse caso concreto, essa questão jurídica principal, eu preciso que você entenda que não é possível haver um usucapião de um bem de uma sociedade de economia mista, mas que tenha uma destinação pública, porque ele é insuscetível de usucapião. Eis, portanto, a interpretação abrangente do que é destinação pública, mesmo sendo um bem pertencente a uma pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Queridos amigos, é muito importante que no dia 28 de outubro, às 7 horas da noite, você esteja de olho na maior Black Friday jurídica. Eu preciso que você se inscreva nesse link que está aqui na descrição do vídeo, para você não perder essa oportunidade única e incrível. Se inscreva de verdade e guarde esse conceito. Bem integrante de um acervo patrimonial de uma sociedade de economia mista, ele pode ser considerado um bem público quanto à sua destinação, no que tange a ser insuscetível de usucapião. Aqui no caso concreto, nós tínhamos um bem de uma sociedade de economia mista que prestava um serviço público de distribuição de água no Distrito Federal. E por isso, ele não poderia sofrer usucapião. Um grande abraço, cheiro no coração, simbora!